Robinho Júnior, a cada minuto que joga, ele atrai novos interessados. É que assim, para vocês entenderem como funciona, o Robinho Júnior ele é monitorado há muitos anos. Muitos é forte, vários anos, né? Porque todo clube europeu monitora jogadores do futebol brasileiro. E no caso do Santos, existe uma predisposição a você achar que vai ter um talento, né? Existe essa imagem que a gente tem aqui no Brasil, isso existe no exterior também. Agora o Palmeiras, com o Endrick e Estevão, também passou a ter essa visão de fora. Só que no caso do Robinho Júnior, é uma procura tardia, porque o Robinho Júnior não brilhava na base. É diferente de quando você via... O Rodrigo sempre brilhou na base, o Neymar sempre brilhou na base, o Caio Basile agora, que tá na base, sempre se falou, o Nadson. São jogadores que sempre estão tipo, pô, o cara tem 12 anos, joga no Sub-15, tem 14, joga no 17. O Robinho nunca teve esse status na base. O Robinho quase foi dispensado da base do Santos algumas vezes. O Robinho foi aparecer, de fato, desabrochar agora, recentemente. Faz 2 anos que se fala. Inclusive, eu acho que eu fui o primeiro a publicar matéria de que o Robinho Júnior estava assinando contrato de formação com o Santos. E aí, a visão que você tinha sobre o Robinho era de quem ele é filho. Não é tipo assim, não é o contrário. Tipo assim, mano, quem é esse Júnior? Nossa, esse Júnior que é bom, é filho do Robinho? Não. Foi as pessoas relacionando e muitas vezes falando, puta, ele não é tão bom que nem o pai. Recentemente, o Robinho Júnior foi crescendo. E o Robinho Júnior não foi titular do Sub-17. E não foi titular do Sub-20. Ele subiu como reserva da categoria. Só que ele tem tanta personalidade. Tecnicamente, ele sempre foi bom. Só que ele tinha várias questões físicas ali. Ainda tem, né? Ainda tem, mas conseguiu dar uma diminuída pelo que a gente escuta. Então, ontem mesmo eu estive no CT Pelé para fazer uma entrevista e eu estava conversando com pessoas da comissão técnica ali e elas me falaram, é impressionante como o Robinho melhorou nos treinos. Mas ainda tem 17 anos, é franzino, o biotipo dele, ele tem maturação tardia, então tudo isso acaba atrapalhando. Então, só para dar o contexto para vocês, que os clubes europeus não estavam de olho no Robinho como estavam pelo Endrick e o Estevão. Porque não era um cara que você sabe que vai chegar no profissional. Tipo, não é apenas uma questão de tempo, era uma questão de você conhecer o futebol do Robinho Júnior. Como o Robinho Júnior ele sobe muito cedo e surpreende, essas notícias, tipo assim, pô, Robinho Júnior estreia contra o Flamengo na Vila, o Santos ganha. Isso aí chega lá, os caras estão de olho. Então, opa, quem é esse Robinho? Filho do Robinho, ele é bom, tá jogando 17 anos. Então, aos poucos, a imagem do Robinho Júnior foi crescendo para a Europa. E o Robinho Júnior se firmou, fez bons jogos e recentemente tem uma sequência muito boa. Ele faz bons jogos recentes, entra bem contra o Palmeiras, entrou de novo bem contra o Flamengo. E aí essa procura tá aumentando, de forma atrasada, né? Porque os clubes europeus geralmente já estão de olho há mais tempo. Então quem começou foi a Internacional de Milão, que mandou um scout aqui pro Brasil, que esteve na Vila Belmiro para assistir Santos e Vitória, se eu não estou enganado. Também teve Santos e Corinthians, onde ele estava sendo observado. O GE publicou que o Espanhol da Espanha está de olho. E minha última notícia é que o Galatasaray, da Turquia, procurou os representantes do Robinho Júnior, o scout do Galatasaray, o diretor de scouts do clube turco. Foi o clube que levou o Veríssimo, né? Quando era jovenzinho aqui. Não. Não? Não. Foi o Benfica. Tudo bem. Não é o Galatasaray. Então o Galatasaray procurou os representantes do Robinho Júnior para buscar condições. Ó, vocês querem sair? Vocês cogitam sair no final do ano? Quanto que o Santos pede? E é uma conversa ainda muito incipiente, muito inicial, mas já são pelo menos 3 clubes europeus se movimentando pelo Robinho. Não é apenas olhar, porque olhar todos olham. Todos estão com o braço no Brasil, todos têm um scout no Brasil. O que está acontecendo é informação. Quem é você quer, quanto você custa, que isso aí já está na base da sondagem, da consulta, já passou da monitoração. Monitoração? Monitoramento. Monitoramento, perfeito. Então, assim, o Robinho Júnior ele pode sair no final do ano, pode ser negociado no final do ano. Ele tem cidadania italiana, o que facilita. O clube turco não empolga, mas a Internacional de Milão e o Espanhol já foram clubes que foram vistos com bons olhos pelo futebol que se pratica nesses países, pelas características, principalmente a Espanha, que é um futebol um pouco mais jogado do que a Itália, que é um pouco mais marcado, né? Inglaterra se vê como mais difícil para o Robinho Júnior pelo biotipo que ele tem. O Santos ele precisa vender jogadores, ficando na Série A ou não. Se cair, já era, vai ter que vender todo mundo. Se ficar na Série A, você ainda consegue fazer algumas escolhas, mesmo com dificuldade financeira. Então, eu consigo imaginar o Santos vendendo pelo menos Souza ou Robinho em dezembro. Um dos dois, no mínimo, vai sair, porque o Santos precisa fechar as contas. Então, o Santos pretende vender algum jogador, entende que precisa vender. Qual vai ser vendido ou quais serão vendidos vai ser uma questão de oportunidade. Se falava muito de Souza há um bom tempo, acabou vendendo o Luca Meirelles, por exemplo, no meio do ano, para salvar um pouco ali as contas. E hoje o bom tempo não tem chance. Que loucura, e o bom tempo não joga. O Souza quase saiu. Ficou muito perto. É lateral esquerdo, uma posição super carente no mundo.
Mas falando sobre o Robinho Júnior em específico, a ideia, caso ele seja negociado em dezembro, é que ele não saia em dezembro. Se ele for vendido, ele ficaria pelo menos até junho, para ter um pouco mais ali de tempo de profissional. Se cair, ele vai acabar saindo. Eu não vejo o Robinho Júnior jogando a Série B. Ele foi queimando essas etapas muito rápido. Hoje ele é quase que como o 12º jogador do Santos. Ele entrou super cedo contra o Palmeiras, foi titular contra o Palmeiras no Allianz e entrou contra o Flamengo e mudou o jogo ali junto com o Roleza nos minutos finais. Então, o Robinho Júnior está em alta, está sendo visto, e é engraçado a gente entender que está sendo visto de forma tardia, porque ele não se destacava na base. E esses casos acontecem. Não são todos. O Gabriel Bom Tempo mesmo não se destacava na base. É um jogador que a gente nunca tinha escrito uma matéria até ele jogar a copinha. Tem alguns jogadores que você monitora, acompanha e depois você vê se dá certo ou não. No caso do Robinho Júnior, é um jogador que era mais falado pelo pai do que por ele. Hoje eu já vejo um movimento que não se fala tanto do pai. Acho que o Robinho tá sendo o Robinho Júnior, sabe? Então, claro que essa relação sempre vai ser feita. Mas não se fala tanto do filho do Robinho. Se fala Robinho Júnior, mais do que tudo nesse momento. Pois bem. Vou ler alguns comentários de vocês, ó, porque, por exemplo, o Pedro Angelini já falou: ô louco, calma lá, se cair ele tem que ser o cara da Série B para amadurecer como jogador. O Robinho Júnior não combina com a Série B. Então, eu também não vejo isso acontecendo. E o planejamento de carreira pode ser que fique no ano que vem na Série A. Senão, eu acho que vão acelerar essa venda. Eu não vejo Souza e Robinho na Série B. Não teria que negociar Tiquinho, teria que negociar um monte de gente. Mas, vamos um passo por vez. A expectativa é vencer o Mirassol para que a gente fale cada vez menos de rebaixamento. O Lucas Araújo também se assustou. Ele falou: oxe, o Robinho não jogaria a Série B? Mas não é que ele não quer jogar, gente. Eu tô falando de planejamento de carreira. É, exato. O planejamento leva ele para outros O Santos, quando caiu, precisou vender Jean Lucas e Matsonado em 2 dias. Sim. O Santos teve que vender. Qual jogador da base em alta ficou naquele momento? Pois bem. Bom, sobre o Robinho Júnior é isso, vamos ver. Estão falando que hoje vai ter gol dele. Vamos ver, vamos esperar para entender. O João deu cole. Eu acho que tem gol do Neymar hoje. Tomara, tá faltando esse golzinho para desencantar. Eu acho dar uma que tem. livrada na alma, dar uma lavadinha na alma. O Neymar quase fez, né, contra o Palmeiras. A bola desvia no GFT, a bola é pro gol, aquela. No primeiro tempo. Também, né? Aquela bola parada. De Fortaleza, né? Ficou perto também, mas o goleiro foi bem. Bom, como eu falei, estamos com 1000 simultâneos, então eu te convido mais uma vez a votar na nossa enquete sobre o Neymar. Se você acha que o Neymar vai jogar esses 90 minutos contra o Mirassol ou não. Então, tá bom? Eu quero saber se você acha que sim, ele tem que entrar e resolver, então jogar esses 90 minutos. Se não, ele não suporta o ritmo e depende de como estiver o placar. Só dando o resultado para vocês, por enquanto, 54% de vocês acham que sim, ele tem que entrar e resolver. Enquanto ele não suporta o ritmo, tem 25%, e depende de como estiver o placar, 22%. Então, vocês estão mais empatados entre ele não suporta o ritmo e depende de como estiver, e sim, ele tem que resolver ganhando com quase 55%. Fechou? Vota aí pra gente entender o que vocês acham, por favor. Cara, a gente vai para um assunto que é muito Santos Futebol Clube, gente. Nada é mais Santos Futebol Clube do que retomar o assunto. Será que o Gabigol volta? É Gabigol, é Ganso. Sempre surgem esses nomes em janelas de forma geral, né? Daqui a pouco a janela de final de ano abre. E o Gabigol deu uma entrevista para a Cazé TV, se eu não me engano. Foi para a Cazé TV? Foi para onde? Falando do 1-0? Foi na cabine da Kings League, do Chris Guedes. Cabine da Fúria na Kings League. Então, me desculpa, achei que era para a Cazé. Repercutindo o clássico contra o Palmeiras, e na opinião dele ia ser 1-0, ele acerta inclusive o placar, e aí voltou todo esse carinho de parte da torcida pelo Gabigol, que tem nos mandado muitas mensagens falando: ele quer voltar, não é possível, em que pé tá, vai acontecer, não vai acontecer, mas sempre voltam esses nomes, e eu acho que isso resume Santos. Sempre tem a volta de uma matéria sobre Gabigol, sobre Ganso, mas o ponto é: vai voltar ou não vai, Mussete? Gabigol vai voltar? Responde a galera. Não dá para dizer agora, porque o Santos briga contra o rebaixamento na Série A. O Santos não faz nenhuma movimentação por contratação nesse momento. Outros clubes, eles se veem seguros para planejar a temporada seguinte. Então, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, ou o próprio Mirassol, o Mirassol já sabe que tá na Libertadores. O Cruzeiro tá ali como terceiro, ele sabe a competição que ele vai ter ano que vem. Palmeiras e Flamengo já falam: pô, beleza, ganhando a Libertadores ou não, eu acho que a gente precisa de tal. O Corinthians tá com 42 pontos. Mais 2, 3 e tá salvo. O Santos aí não tem esse direito de planejar no que vem, porque não dá para planejar a próxima temporada sem você saber o calendário que você vai ter. É impossível. Você estar na Série A é uma coisa. Você começa o Campeonato Paulista, depois tem Brasileirão cedo, e você tem orçamento suficiente. Você está na Série B, você divide tudo por 5. Para mais até.
Então o Santos não consegue se movimentar. O Santos não teria capacidade financeira de contratar Gabigol para a Série B. Então, assim, o que existe? Existem sinais do Gabigol. Quem conhece o Gabigol sabe que ele não faz as coisas por acaso. O Neymar, ele pega o Instagram dele, posta os negócios nada a ver porque ele quer do nada. O Gabigol não é isso. O Gabigol tem uma baita empresa por trás. O Gabigol, ele faz as coisas pensadas. Pode até ter feito alguma coisa ou outra de cabeça quente, mas ele é um cara que gosta desse tipo de movimento de rede social. Então, quando o Gabigol sai do Flamengo e vai pro Cruzeiro, é tudo azul, eu amo a Celeste, eu nunca fui tão feliz. É sempre esse enredo Gabigol, sempre foi assim. Então, o Gabigol não falou do Santos por acaso. E se ele tivesse falado por acaso, ele reforçou isso, só para dar contexto. Na Kings League, o Chris Guedes é presidente da Fúria, que é o time que também o Neymar preside. Ah, não foi pra Casa da TV também, tá? Oi? Falaram que foi pra Casa da TV também. Sobre a situação do 1-0. Ah, tá. Talvez a Casa da TV estivesse transmitindo a Kings League, mas foi na cabine da Fúria. O Chris Guedes faz uma campanha pelo Gabigol ao lado do Neymar. O Gabigol foi convidado para a cabine. Chris Guedes Santista. Chris Guedes Santista, amigo do Neymar, tá sempre aqui. Faz uma campanha, vou dar um jeito, né? Vou fazer vocês dois ficarem juntos e tal. Só que em determinado momento na resenha, eles falam de rebaixamento. E aí o Chris Guedes, não vai cair não. E o Gabigol fala, não vai cair. E o Santos vai ganhar do Palmeiras e vai ajudar o Cruzeiro. 1-0. E dá certo, o Santos ganha. E depois o Chris Guedes faz essa força. Não, já comecei mexendo os pauzinhos, Neymar e Gabigol. E o Gabigol só dá risada. Primeiro, ele poderia ter tido ali a frieza, a oportunidade, a elegância de falar, gente, eu jogo no Cruzeiro. Né? Não dá. Eu tenho contrato com o Cruzeiro até 2028, para com esse papo. Não, ele ficou rindo, beleza. Passou, o Santos ganhou. Ele foi no Twitter, o X, né, antigo Twitter, e colocou lá, eu avisei. Então, assim, não foi intempestivo no começo, e ele reforçou o discurso num segundo momento. Então, o Gabigol dá sinais ao Santos. O presidente Marcelo Teixeira ama o Gabigol, tentou o Gabigol desesperadamente no começo do ano. O Santos quis muito o Gabigol, mesmo com o Neymar, fez propostas, achou que ia contratar, achou que ia dar chapéu no Cruzeiro, teve reunião com o Gabigol, o Santos foi para Belo Horizonte, não conseguiu. E aí poderia ficar aquela sensação de, tipo, o Gabigol não nos quis, não queremos mais. Mas o Santos não tem amor próprio. O Santos contratou o Lucas Lima. É um bom resumo. Mas tem? É um bom resumo, o Santos não tem amor próprio. O Santos tentou o Marcos Leonardo, por exemplo. O Santos tentou o Marcos Leonardo, que quase foi pro São Paulo. Tentou o Marcos Leonardo, que bebeu às vésperas do último jogo do Campeonato Brasileiro na briga contra o rebaixamento em 23. O Santos contratou o Lucas Lima de volta, que na apresentação do Palmeiras falou, finalmente estou em clube grande, vou disputar títulos. O Santos tentaria tranquilamente o Caio Jorge, o Ganso, alguém que processou, o Bauerman. É a cara do Santos fazer esse tipo de coisa. E o Gabigol não é uma exceção. Então, se o Santos ficar na Série A, eu acho que vai existir essa tentativa. Só que o Gabigol tem contrato até 2028, o Cruzeiro tem planos grandes. Para o Cruzeiro é muito cômodo ter o Gabigol. Por mais que o centroavante seja o Caio Jorge, você ter o Gabigol como alternativa é importante. O Gabigol decidiu jogos para o Cruzeiro recentes, como contra o Bahia. Lógico. Num projeto de um clube grande, você quer um jogador importante no banco. Só que o Gabigol não está feliz, e não deveria estar feliz mesmo com essa situação. Então eu penso que se o Santos ficar na Série A, eu acho que uma tentativa vai rolar. Um acordo, um empréstimo, não sei. Mas desde que fique na Série A e negocie o Tiquinho Soares. Nada vai acontecer se o Tiquinho Soares continuar no Santos. A não ser que o Neymar não renove, porque se abre espaço na folha. O Tiquinho Soares ganha mais de 1 milhão por mês e não joga. Não joga. Acho que são 4 jogos já que ele não entra. É um peso gigantesco para o Santos. Então, caso fique na Série A, consiga negociar o Tiquinho, para vocês verem, olha o contexto que eu tô falando. Aí sim eu acho que poderia rolar uma tentativa, porque o presidente Marcelo Teixeira ama o Gabigol, o pai do Gabigol é muito grato ao presidente Marcelo Teixeira, Gabigol e Neymar são amigos. É a cara do Marcelo Teixeira fazer esse movimento. Mas último ano de gestão? Nossa, opa! É a cara do Marcelo Teixeira fazer esse movimento. Chat, vocês aceitariam o Gabigol de volta? Essa é a minha pergunta. A gente não tá com essa enquete aberta, é uma pergunta exclusivamente vindo de mim, que eu estou curiosa para saber se vocês aceitariam o Gabigol de volta. Mas é isso, sobre o Gabigol, então, resumindo a informação do Mussetti, que não tem nada neste momento sendo negociado, ele é jogador do Cruzeiro, existe uma possibilidade remota, caso se concretize o Santos na Série A. Eu acho que não é remoto. Remota? Não, eu acho que é remoto porque precisa ficar na Série A, se for juntar tudo. Isso. Mas se o Santos ficar na Série A, eu acho que é uma chance boa do Santos tentar. Contratar, eu acho que já é mais difícil. Mas é a cara do Santos. Se salvou do rebaixamento, vamos supor, venceu o Mirassol, venceu o Inter, o Santos vai para 42. Vence Sport, tá salvo, já vai começar a mexer os pauzinhos. Porque o Santos, ele fez movimentos esse ano que deixaram recados.
O Santos, primeiro, ele vai buscar jogadores experientes. Tá depois muda tudo. O Santos vai buscar jogadores que, tipo assim, pô, vão resolver um problema. Então foi Mike, Arão, e não deram certo. O Tiquinho lá atrás. E depois o Santos falou, mano, eu preciso ser criativo. Vou buscar o Cabalheiro, o Bilal Brahimi, e não dá certo. Então o Santos, eu acho que vai de novo nesse tipo de jogador. Ah, eu já sei, aqui ele vai render. Acabou indo para o mais jovem depois, que foi o Vitor Hugo. Foi mudando o perfil. Aliás, o Santos utilizar o Vitor Hugo, que está emprestado, tem opção de compra, e não utilizar o Bom Tempo, que é do clube. É loucura total.